Boa noite, Babi Jovem. Hoje é noite de celebração e eu estou muito feliz de poder me encontrar com você nesse lugar. Que Deus fale conosco, que Deus se manifeste em amor como Ele sempre faz e que você tenha um tempo de qualidade para o seu coração. Se você puder, já convida os amigos e amigas aí para participarem desse tempo com a gente. Hoje receberemos o grande amigo Felipe Magalhães, que vai compartilhar canções do seu coração e nos conduzir a momentos de adoração. Então, com muito carinho, com muita gratidão, eu mais uma vez digo bem-vindo a você e convido meu amigo Felipe Magalhães a nos abençoar com a sua voz maravilhosa e com aquilo que Deus colocou na jornada dele. Vamos lá, Deus abençoe vocês. Tamo junto. Olá pessoal do Ibabe Jovem, uma alegria voltar aqui com vocês para exaltar o nome do Senhor Jesus, cantar, celebrar e que nós tenhamos um tempo muito edificante no meio dos louvores, no meio da palavra, no meio desse encontro tão lindo onde Deus se faz presente. Vamos cantar? É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez, grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer.
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Eu creio no Deus soberano, um Deus que se inclina para nos ouvir, apesar de ser tão grande e tão poderoso, se importa com a gente. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo o que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Oh, e esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo, comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, oh, tu te importas comigo também. Oh, e esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Oh, tu és tremendo. É bem possível que nesse momento você esteja vivendo um tempo difícil, algumas lutas que parecem verdadeiras muralhas se levantando à sua frente. Mas eu quero, nesse momento, encorajá-lo a contar com a força do Senhor, a crer que Ele é o teu refúgio, que Ele é a tua força quando você se encontra tão fraco e que Ele é capaz de te fazer ultrapassar ou vencer essas muralhas. Continue lutando, continue orando, continue batalhando, continue esperançando, não desista e creia que essas muralhas não vão te parar, porque você nasceu para um propósito muito lindo.
adorar e glorificar o nome do Senhor. Muralhas existem, eu sei, muitas eu já enfrentei. Eu pensei em desistir, desanimado me perdi, mas em meio à dor me lembrei. Minha vida pertence ao Rei, os sonhos de Deus não têm fim. Ele vai cuidar de mim, muralhas não vão me parar. Sou livre para o adorar, eu ergo as mãos para exaltar ao Deus que está neste lugar. Muralhas não vão me parar, sou livre para o adorar, eu ergo as mãos para exaltar ao Deus que está neste lugar. Muralhas existem, eu sei, muitas eu já enfrentei. Eu pensei em desistir, desanimado me perdi, mas em meio à dor me lembrei. Minha vida pertence ao Rei, os sonhos de Deus não têm fim. Ele vai cuidar de mim, muralhas não vão me parar. Sou livre para o adorar, eu ergo as mãos para exaltar ao Deus que está, Ele está neste lugar. Muralhas não vão me parar, não. Sou livre para o adorar, eu ergo as mãos para exaltar ao Deus que está, Ele está aqui. Aqui, nesse encontro, que Babi Jovem, creia, Deus está presente. Muralhas não vão me parar. Depois desse tempo de canções com Felipe Magalhães, depois da gente abrir o coração diante do céu e falar para Deus tantas coisas que vão dentro da nossa alma e também de nos lembrar do seu cuidado através das canções, através da música, eu quero compartilhar com você uma palavra, compartilhar com você um encorajamento. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o Senhor nosso Deus deseja os seus recomeços. O recomeço não é algo que apenas eu anseio, que apenas eu busco, mas é algo que o próprio Deus deseja para a nossa vida. Ele não tem interesse nenhum em que você fique prostrado, parado, que você desista da vida ou das coisas que Ele colocou nas suas mãos, colocou no seu caminho. E há um texto bíblico que relata uma fase na vida de alguém muito importante para o reino de Deus, alguém que marcou a história da redenção. E a maneira como Deus tratou com ele, a maneira como Deus falou com ele, é muito significativa e pode nos orientar e nos iluminar em caminhos que nos levem para mais perto do recomeço. Eu quero ler com você Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida.
Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Só a leitura desse texto já é empolgante, já é motivadora, já é uma dose incrível de ânimo para as nossas vidas. Mas olhando para essa história, eu quero conversar com você sobre algumas coisas que são importantes nessa jornada para o recomeço. Lembrando que o recomeço sempre é a superação de uma história triste. O recomeço sempre é sair de um momento difícil para não viver uma vida difícil. Sair de um instante de dor para não transformar esse instante numa jornada de dor. Recomeçar é romper com um ciclo, é romper com um cenário e é dizer: eu não nasci para isso, isso aqui não é o que eu tenho para mim, não é o que Deus planejou e eu preciso caminhar um pouco mais, eu preciso encontrar fôlego novo, eu preciso encontrar novas paisagens, porque essa demolição, esse entulho não é a minha vida. Primeira coisa que eu queria que você pensasse comigo. Deus está falando com Josué. E o começo da sua fala é muito importante para a nossa jornada. Ele diz assim: Josué, meu servo Moisés morreu. Ele começa falando com Josué sobre aquilo que se foi, sobre aquilo que se perdeu. É como se ele estivesse afirmando: Moisés não vai voltar. Ele não vai descer da montanha. Não será como as outras vezes em que você ficava esperando, com o seu olhar fixo no horizonte, e ele aparecia e você sorria, e se abraçavam e conversavam. O seu mentor não vai retornar. O seu grande amigo não vai regressar. Ele morreu. É uma porta que se fechou. É um caminho que já não dá mais para trilhar. É algo que se perdeu. Para a gente recomeçar, nós precisamos ouvir a voz daquele que é responsável pelos nossos recomeços, Deus. Aquele que é especialista em trazer vida, em fazer existir coisas onde não existia nada. Aquele que é totalmente interessado em produzir frutos, sabores, cores, tirar da cinza para colocar num jardim. E esse Deus de recomeços, ele fala conosco. Ele interage com o nosso espírito. Ele se comunica com a gente. Meu irmão e minha irmã, meu amigo, minha amiga, e Babi Jovem, não se esqueça que Deus fala, que Deus nos alcança, que Deus se movimenta na nossa direção. Josué não fez nada para merecer a voz de Deus nesse texto. Não há mérito nenhum em algum comportamento desse grande general. Ele está apenas ali, pensando, ponderando, e Deus, conhecendo e sondando o seu íntimo, começa uma conversa. Começa com ele um acerto. Moisés morreu. Você não pode deixar essa sombra continuar eclipsando o seu sol. Isso não significa que ele não foi importante. Isso não significa que você não vai sentir saudades. Isso não significa que não existe um vazio aí. Mas eu preciso que você se desprenda disso para viver outras realidades que eu tenho para você. Muitos de nós não recomeçamos porque ainda estamos aprisionados com o que aconteceu. Você não recomeça na sua vida sentimental porque, por mais que você tenha passado muitos problemas, muitos conflitos, muitas mentiras, muitos abandonos, muitos enganos e ilusões, você continua nutrindo na sua cabeça a ideia de que você vai conseguir se reconciliar, que você vai reencontrar, que você vai reviver. Já se passaram dias, meses, anos para alguns, mas você não consegue fechar esse ciclo
Você não consegue entender que aquilo se foi. Algumas pessoas ainda estão viúvas do emprego que perderam. Ainda estão habitadas com as imagens daquele escritório, daquela rotina. Então não conseguem se alegrar, não conseguem curtir, não conseguem se entregar para as novas coisas que está fazendo, porque a sua alma ficou lá atrás. A sua alma ainda está sentada naquela cadeira preferida. Muitos de nós não recomeçamos porque não tomamos a profunda decisão de recomeçar e não pagamos o preço para isso. E talvez o que falte para você e para mim é ouvir a voz daquele que é responsável pelos nossos recomeços. Aquele que diz para Josué: Josué, levanta. Não fique enlutado a vida inteira. Não fique honrando essa memória a vida inteira desse jeito. Eu preciso que você reaja. Eu preciso que você sinta de novo vontade de peregrinar no deserto, caminhar adiante na direção de Canaã. Eu preciso que você deseje isso. Saia dessa condição que você está. Não ache que é normal. A mesma coisa eu falo para você e para mim. Não ache que é normal. Não ache que é normal ter essa sensação no seu interior de um descontentamento. Essa sensação de que você tem que retomar a sua vida. Mas parece que você foi fatiado de uma maneira tão terrível que não dá para juntar tudo de novo. Parece que aquele trauma, parece que aquela sua versão do passado são realidades e obstáculos que não dá para você transpor. Não é verdade. Deus fala com você. E ele diz assim: acabou. Aceita esse fato, assimila isso. Aquele tipo de espiritualidade que você vivia no passado, não dá para regressar. Aquela igreja que um dia você conheceu não existe mais. Você precisa aceitar esses términos, por mais que doa, para que você possa recomeçar. Então, meu primeiro conselho para mim e para você é: ouça a voz de Deus dizendo: é verdade, morreu. Não está mais perto, não está mais ao seu alcance. E você tem que recomeçar. Lembre-se, recomeçar é a superação de histórias tristes, traumáticas, difíceis. Você consegue imaginar uma família entrando numa loja de móveis, tentando encontrar uma nova cama, um novo sofá, porque a enchente levou tudo? Eles vão ter que recomeçar. Não tem mais aquele quarto, não tem mais aquela pintura na parede. E se você ficar negando o que aconteceu, se você disser que a chuva nunca veio, que a inundação nunca de fato ocorreu, não tem como você voltar. Não tem como você colocar a cabeça para fora desse mar de aflição e respirar um ar novo. A segunda coisa que esse texto me inspira é quando ele diz assim: agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Primeiro, nosso Senhor, com a sua voz poderosa, o seu jeito paterno e amoroso, nos mostra o que rompeu, o que se quebrou. Depois, ele aponta o sonho que ainda existe. O meu servo Moisés morreu, mas o sonho ainda existe. O meu servo Moisés morreu, mas a promessa está de pé. O meu servo Moisés se foi, mas a redenção está aí. Agora, pense no futuro. Pense no que você precisa ainda realizar. Pense que aquele sonho de tantas gerações de chegar até a terra prometida vai acontecer. E eu vou fazer isso através da sua vida. Você está quebrado, você está triste, você se sente destruído, mas eu vou te montar de novo. Eu vou te reconstruir e eu vou fazer de você o passo que vai abrir o caminho de um novo tempo. Eu tenho sonhos para a sua vida. Sonhos que se renovam, misericórdias que se renovam. E eu prometo para você que eu darei a você a terra que vocês vão pisar. Eu presentearei você. Eu abençoarei você. Gente, não dá para recomeçar sem se apegar nas promessas do Senhor. Não dá para recomeçar sem perceber a sua voz nos mostrando o futuro, nos mostrando o horizonte, nos mostrando o amanhã, não como uma ansiedade, mas como um projeto, como um plano, como uma pulsação. Tem gente que não está mais lamentando e agarrado no túmulo de Moisés, mas não consegue olhar para frente. É gente que vive um dia após o outro com um gosto amargo na boca. É gente que acorda no começo do dia, vai dormir no final do dia, mas parece que está num loop constante. É sempre a mesma coisa. É sempre o mesmo cheiro,
é sempre o mesmo sabor, as mesmas texturas, é sempre o mesmo desânimo. Não, o nosso Deus é um Deus extravagante, é um Deus superabundante, é um Deus de vida. E é um Deus que tem sonhos bonitos para sua família, sonhos bonitos para o seu ministério, sonhos bonitos para a sua vida profissional. E aqui eu não estou prometendo coisas triunfalistas. Não estou dizendo que você vai ser o primeiro na pirâmide, que você vai ser o sucessor do chefe da sua área de trabalho, que você vai conquistar todas as coisas. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo para você é que, independente aonde você esteja e o que você esteja fazendo, se Deus estiver com você, se o seu coração estiver vibrando na intensidade da graça do Eterno, você vai sentir vida, você vai sentir alegria, você vai sentir regozijo na alma. Por quê? Porque ele ainda tem palavras de sonhos, palavras de novidade, palavras de futuro, palavras do amanhã. Eu gosto muito do texto do profeta Jeremias, quando a nação de Israel está naquela condição de escravidão, de opressão, de sofrimento em relação à sua vida nacional. A Babilônia está deportando, está destruindo, está acabando com tudo. Nabucodonosor está tacando terror, né? Mas no capítulo 29, Jeremias compartilha com o povo de Israel uma carta, aonde no cerne, no coração dessa carta, Deus diz assim: eu sei os pensamentos que tenho acerca de vocês. Eu sei os planos que eu tenho para vocês. E são sonhos, são planos, são futuros de paz e não de mal. Eu acredito muito que a gente, para recomeçar, tem que sonhar de novo. A mesma voz que me mostra a realidade, triste e difícil, é a voz que me mostra que ela pode ser transformada. Não porque algumas coisas vão voltar, algumas não voltam, mas porque aquele Josué vai voltar. Aquele homem destemido, cheio de vontade de fazer e acontecer, ele vai voltar. Moisés não vai voltar, mas o Josué que andava com Moisés, esse pode ser ressuscitado na sua alma. Depois, o texto fala que Deus nunca vai abandonar, nunca vai deixar Josué. E por não abandoná-lo e não deixá-lo, Josué vai conseguir viver uma vida onde ninguém vai resisti-lo, onde ninguém vai conseguir pará-lo, freá-lo na sua missão de existir com plenitude. A terceira coisa que eu quero compartilhar com você é que recomeçar passa por essa experiência de reconhecer os meus lutos, depois continua numa experiência de sonhar de novo e sonhar com intensidade coisas que eu já sonhei também, olhar para o futuro. E a terceira coisa é tendo confiança na presença de Deus, sabendo que a voz de Deus nos acompanha, viver uma vida irresistível. O que é viver uma vida irresistível? Viver uma vida irresistível é não deixar que o ambiente, que o contexto roube a sua alegria, roube a sua disposição, roube o seu brilho. Eu gosto muito de um termo, ou melhor, de uma palestra, uma pregação, uma palavra que eu ouvi uma vez citando Martin Luther King Jr. O Martin Luther King dizia que ou nós somos termômetro ou nós somos termostatos. E por que ele usa essa metáfora? Ele usa essa ideia. O termômetro, ele só verifica o que está acontecendo, a temperatura da realidade. Ele simplesmente descreve. Se tiver frio, ele vai mostrar o quanto está frio. Se tiver calor, ele vai mostrar o quanto está calor. É óbvio que isso tem a sua utilidade. Mas o Martin Luther King estava provocando o povo dizendo: o que vocês têm que ser é termostato. O termostato, ele não descreve a realidade, ele impõe uma nova temperatura. Se está muito frio, ele faz ficar quente. Através daquilo que está nele, das suas organizações internas, dos seus circuitos, né, das suas ferramentas, ele consegue fazer com que o ambiente mude, com que o clima mude. Eu acredito que Deus está dizendo para Josué: Josué, eu não te garanto que você não vai enfrentar situações difíceis. Eu não te prometo que você não vai ter que lutar.
Eu não vou te dizer que serão planícies fáceis de serem trilhadas. Não, você vai encontrar crises, oposições, mas a sua vida vai resistir e ninguém vai resistir à sua vida. Ninguém vai conseguir arrancar do seu peito a fé. Ninguém vai conseguir arrancar dos seus olhos a esperança. Ninguém vai conseguir arrancar das suas mãos a disposição de lutar. Eu estarei com você, eu não te abandonarei e direi sempre para você: a sua vida é irresistível. Irresistível. Eu queria muito que você tivesse essa vontade, esse sonho, esse anseio de viver uma vida irresistível. Uma vida que abençoe, uma vida que toque as almas, uma vida que traga luz, uma vida que salgue. Uma vida que não é apenas a reprodução, da sua situação e nem da minha, que não é apenas a replicação da realidade triste, cinza e complicada, mas que seja um sopro de vida, mas que seja um abrir de caminhos, de trilhas. Josué, então, com posse dessa promessa, com posse dessa voz maravilhosa na sua alma, ele seguiu, ele andou, ele caminhou e ele conseguiu entrar na terra prometida. Ele tinha uma grande missão: viver uma vida irresistível. Viver uma vida que fosse inspiração. E viver essa vida não era para ele um peso de ter que fabricar tudo isso. Porque não dá para fabricar. Não dá para a gente mesmo criar em nós essa realidade, essa condição. Não dá. A gente às vezes não consegue nem levantar da cama. Como é que a gente vai, através da força de vontade, se tornar uma pessoa inspiradora? Mas se nós caminharmos com o Senhor, se nós entendermos que o Eterno está conosco, e se nós pararmos de negar algumas realidades e deixar de ficar em cima do muro, sabe? Ficar nessa situação de nem lá nem cá, viver nessa névoa. Não, Deus está te chamando para o agora. Saia dessa sombra, sabe? Saia desse lugar de tantas dúvidas e incertezas que nascem dessa sua recusa em entender que alguns ciclos acabaram. Moisés morreu, mas o sonho não morreu. Continue olhando para o futuro, continue olhando para o amanhã, continue olhando para o que Deus tem para você. Não como uma ansiedade, mas como um planejamento, como alguém que se prepara para o que Deus vai fazer através de você e em você. E tenha uma vida irresistível. Deus disse para Josué: seja corajoso, seja forte. Eu termino dizendo: seja. Não há nada mais bonito do que essa voz divina dizendo: seja. Porque é a voz que acredita que a gente pode ser. E é a voz que dá todas as condições necessárias para que nós sejamos. Aceite, obviamente, quem você é, acolha as suas fraquezas, não minta sobre a sua identidade, não finja que não existem traumas. É o que você é. Mas não abandone o seja de Deus. Seja. Deixe com que esse som ecoe dentro de você todos os dias. Seja. Porque essa vontade de ser transformado, de ser reabilitado, de ser reconectado, de ser mais uma vez levado por Deus para um momento de plenitude, de vigor, é muito importante. Tenha uma vida irresistível. Seja. Seja o sorriso que falta no mundo. Seja o abraço que as pessoas precisam. Seja o equilíbrio daqueles que estão cansados e não conseguem mais ficar sobre os próprios pés. Seja a canção aonde houver o silêncio da dor. E seja o silêncio onde houver o barulho vaidoso e irresponsável. Seja. E essa vida irresistível deixará uma marca poderosa nas pessoas que estão ao seu redor. Toda vez que nós atravessamos o Jordão, nós levamos muita gente conosco. Quando você se levanta, outros se levantam com você. Parentes, amigos e até inimigos. Que Deus abençoe. Que Deus guarde o seu coração. Que Deus nos ensine a continuar recomeçando. Eu quero orar com você. Pai, obrigado. Muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado pela história de Josué. Muito obrigado pelo Deus que se comunica com a nossa alma e que nos ajuda a nos reencontrar, que nos ajuda a nos realinhar, que nos lembra dos nossos sonhos e dos sonhos que a gente realiza para abençoar tantos outros, porque os sonhos de Deus sempre alcançam outros também.
Eles nunca são apenas pessoais, privativos. Eles são sopros da graça sobre a humanidade. Obrigado porque o Senhor nos dá condições de vivermos vidas irresistíveis. Vidas que não podem ser paradas, que não podem ser reduzidas, que não podem ser caladas. Vidas que vão até além do túmulo. Vidas que vão além das provações e das tentações. Vidas que permanecem brilhando. Que sentem dores, medos, mágoas, mas que elaboram, que lutam, que reivindicam essa plenitude e sorriem. Não como uma mentira, não como uma fabricação hipócrita, mas como resultado da alegria que vem do Senhor. Que nós sejamos, que nós vivamos e que nós nos transformemos através da ação de Deus na nossa história. Obrigado, Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor veio para mostrar que nós estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos. Veio para mostrar que nós estávamos distantes e afastados. Nos mostrou a realidade. Mas o teu sangue também nos mostrou que poderíamos nos aproximar, e a sua ressurreição nos mostrou que nós poderíamos ser íntimos do eterno, que o caminho foi aberto e que a reconciliação existe. Obrigado, Jesus, porque através da sua ação em nós e do seguimento do seu evangelho, podemos viver uma vida irresistível. O próprio Cristo vivendo dentro da gente. Obrigado pelo seja que nos persegue. Seja minha imagem, seja minha semelhança, seja meu discípulo, seja luz, seja vida, seja sal, seja esperança, seja meu corpo caminhando sobre esse planeta. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. Obrigado por esse tempo juntos. E Babi Jovem caminhando em comunidade, de maneira coletiva, para realizar o que Deus tem para nós. Continuemos todas as segundas-feiras, de diversas maneiras, diversas formas, tendo comunhão e sendo igreja de Jesus. Um abração.